Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Viajar, onde todas as semanas nós trazemos convidados maravilhosos para falar um pouquinho sobre o turismo e tudo que engloba essa parte tão incrível da nossa vida. E hoje, a nossa convidada especial é ninguém mais, ninguém menos do que Dona Zilda Esteves. Mas sou eu. Gente, a Dona Zilda é uma mulher incrível. Dona Zilda, muito obrigada por estar aqui comigo, por ter aceitado esse convite. Eu fico muito feliz porque desde que a gente estudou junto, que a gente se conheceu, a senhora sabe como eu admiro a senhora, admiro a sua história e que a senhora já me ajudou muito, ajudou muitas pessoas, né, no turismo. Então, eu fico muito feliz por a senhora estar aqui compartilhando um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento com todo mundo que está assistindo a gente. Como que a senhora tá? A senhora tá bem? Eu tô bem, com saudade de você, né? Foi a primeira pessoa que eu me batizei lá no curso, né? Todo jovem, só eu mais de idade lá, mas foi uma experiência maravilhosa. Eu tropecei um pouco, pedindo ajuda para um, para outro, e consegui chegar ao término. E conseguiu, né, Dona Zilda? Foi ali um processo árduo, bastante coisa difícil, que a senhora já não tinha contato há muito tempo, mas a senhora mandou muito bem. E estamos aqui hoje, né, como guias de turismo formados. Formado. Agora sim. E agora vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência no turismo. Por exemplo, quanto tempo a senhora já tem de experiência? Conta aí pro pessoal. Então, mais de 20 anos, porque, assim, 20 anos que eu comecei a sozinha. Mas antes, com meu pai, desde criança, eu acompanhava ele nas romarias, né, que era feito em caminhão, pau de arara, que a turma falava, né, eu me lembro muito bem. E o meu pai saía da roça para levar a turma em Aparecida, pela Dutra. E aquilo lá foi me chamando a atenção, uma coisa assim que eu tomei gosto, sabe? O olho meu brilhar. pai conduzindo aquele povo lá. E foi aí que comecei. Daí comecei com a minha, depois com muito tempo, eu comecei a participar de outras excursões, né? Junto com meu pai também. Daí comecei a fazer várias bate-volta, né? E isso há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, e fui. Sim, aí depois a senhora emendou com a Gabi também, sua neta, né? Isso, daí depois de muitos anos, a Gabi, que andava comigo nas excursões, começou a me ajudar. E trabalhou bastante, batalhou comigo, sabe? E daí ela saiu, até fiquei triste, né? Mas agora eu tô caminhando sozinha, né? E vai dar certo. Vai dar certo. Já deu, né? Porque a senhora tem experiência, já tem uma clientela que adora viajar com a senhora, por causa do seu jeito, da forma que a senhora fala, da forma que a senhora brinca. E já aconteceu muita coisa nessas viagens, né, Dona Zilda? Aconteceu. Muitas aventuras, porque eu levava a turma para aventurar. Sabe? Eu falava, vamos em tal lugar, você conhece? Não conheço. E não tinha muita internet naquela época, não tinha como pesquisar. Eu levava assim, chegava lá, era aquela surpresa. Então, a turma gostava, né? E eu sempre animando e arrumando um jeito de... Foi muito bom. Foi muito bom. E a senhora lembra, por exemplo, a gente sabe que o turismo, por mais que seja uma parte muito gostosa, que a gente viaja, a gente se diverte, a gente curte praia, curte cultura, lazer, a gente sabe que também tem a parte dos perrengues, que é o que fica por trás dos bastidores, e quem tá lá pra curtir mesmo, que são os clientes, né, normalmente eles acabam não percebendo, né? Mas a gente por trás, como guia, como organizador, empreendedor e tudo ao mesmo tempo, a gente acaba vivendo. A senhora tem uma história para compartilhar com a gente de algum perrengue que a senhora viveu? Muitas, né? Porque a gente, vamos dizer, como excursionista que eu era, a gente acaba sendo uma psicóloga. Então você vê assim, né? E eu já viajei de 2 ônibus. Então eram 80 pessoas, cada uma com uma personalidade, né? Uma gostou, outra não gostou, uma com problema. E estava ali, né? Você via assim, no olhar você já conhecia aquelas que gostou, que sentiu bem, aquelas que estavam com problema, que saiu e voltou assim, mas voltou feliz, né? Foi uma experiência muito grande para mim. Foi assim que eu comecei a simpatizar com todas, né? E rir, né? Nos momentos mais difíceis eu tirava umas piadinhas para animar, né? Porque a gente tem que ter um segundo plano e às vezes acontecia de furar pneu, atrasar. São muitas coisas assim que deixam uma experiência de aprendizagem também, né? Sim, com certeza. E as pessoas, a clientela, a maioria até já morreu, porque é terceira idade. Né? Então, mas eu ainda continuo. Quando eu falo, vou parar, eles falam, não, eu gosto de viajar com você, então agora eu tô de leve, viagem mais curta, mais bate e volta, né? Mas eu tenho levado eles para sofrer, viu?
E como que ele sofre? Conta pra gente. É assim, porque eu, né, com quase 75 anos, magra desse jeito, então eu não tenho nem problema de joelho, nada. E ultimamente eu levo a turma, se arrasta atrás de mim, ai meu joelho doendo, e eu rindo, arrastando elas. Bora, vamos passear. E eles andam o dia inteiro e se divertem, né? Então, assim, tem muita coisa assim, é uma coisa assim muito gratificante. Né? No final vale muito a pena, Vale né? a pena, aí no final eles estão felizes, gostaram, né? Doeu, mas valeu a pena, estou feliz, gostei. E os elogios vêm depois, e que eu falo, a crítica também é bom, que faz a gente crescer, né? Aprender mais. Sim, com certeza. Muitas pessoas normalmente, às vezes, acham, né, que o nosso trabalho, por exemplo, como guia de turismo, como excursionista, muitas das vezes, é só encher uma van, encher um ônibus, levar o pessoal para passear e se divertir horrores. Mas tem muito preparo, muitas coisas que a gente tem que fazer antes daquela viagem acontecer. E uma das coisas que eu mais me inspirei na senhora, que foi uma coisa que a senhora falava muito no curso quando a gente estava lá, era que a senhora não queria só fazer mais uma viagem comum. A senhora queria, por exemplo, a senhora tem o seu jeito, que, a senhora, que era o que as pessoas gostavam, quero que fazia as pessoas continuarem voltando e se divertirem. Porque, por exemplo, perrengue todo mundo passa. Mas como a gente lida com isso, né? Então, furou o pneu. Nossa, é um motivo para o pessoal da viagem ficar bravo, ficar triste, querer reclamar. Mas aí, quando tem uma pessoa com a senhora, com a sua energia, que vinha, que fazia uma piada, fazia uma brincadeira, isso acabava fazendo com que as pessoas ficassem de uma forma mais leve até o problema ser resolvido, né? Sim. É muito assim, foi muitas coisas que aconteceu, né, nesses 20 anos. É assim, quando chegava para ir pro hotel, um não queria mais ficar com o outro no hotel porque ia sair, ia demorar. Então, eram umas coisinhas que a gente tinha que enfrentar e eu tinha que tirar de letra. Não, né, fazer igual, né, uma reconciliação, até que dava tudo certo, né. E nessas últimas semanas que eu fiz a excursão, foi assim e sempre acontece alguma coisa, a gente nunca sabe os planos de Deus, né. Nos passeios a gente. Eu ia de micro e chegou no dia, falou, vou mandar 2 vans porque o micro não vai dar para ir. Domingo agora. Essa foi a última. Mais recente? Daí eu falei, e agora? A lista de um lugar só. Não tem mais ninguém para pôr agora de última hora comigo. Peguei meu marido, arrastei ele com o joelho ruim. Vai na outra van. Foi uma experiência foi diferente. Falei, meu Deus, eu só falei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Bom, daí não dava nem para conferir a lista. Chegou, as 2 vans foi pegar nos pontos que eu combinei, cada um entrou por uma van. Falei, e agora não sei quem foi, quem vai. Vamos lá. O motorista, vamos em frente. Fui. Olha, foi muito bom, viu? Mas daí chegou, deu tudo certinho. Ah, que bom. Né? Importante então, dar certo no final, né? Acontece umas coisas assim que você não está, né, prevenido, né? Você prepara tudo direitinho, organiza nome, a lista, né? Tudo direitinho, mas às vezes sai alguma coisinha errada, você tem que introduzir alguma coisa. A gente tem que se virar, a gente tem que fazer ali, 10 profissões ao mesmo tempo. A gente é guia, a gente é psicólogo, a gente é organizador, a gente é monitor, a gente é tudo dentro da Nasilda. Mas o importante é a gente entregar a experiência ali para o cliente, para a pessoa que está ali, às vezes, muitas das vezes, na verdade, realizando um sonho, indo para se divertir, indo para conhecer um lugar novo. Então, esse é o nosso papel e a gente tira de letra, né? Não? Tira. E quais lugares que a senhora mais ama viajar? Que a senhora mais fez excursões, que as pessoas normalmente procuram? É Minas Gerais, a turma gosta muito de Minas. Inclusive, a Capitólio, eu fui uma das primeiras de pinda a ir para lá. Eu ficava falando para minha nora, para Gabi, que estava comigo, falei, eu quero conhecer o Mar de Minas, eu vou levar a turma. Que Mar de Minas? Não existe. Falei, existe. Não tinha muito, né, acesso à internet. Daí descobrimos, tinha. Fomos com 2 ônibus. Foi uma maravilha. Nossa, quando a turma chegou lá, todo mundo babou, porque era maravilhoso. E é um lugar que eu achei lindo. Eu chorei de emoção, porque eu não imaginava ser Brasil aquilo. Eu acho que Capitólio é um lugar mais bonito de Minas. Capitólio realmente é muito lindo. E mesmo depois que aconteceu aquela tragédia em Capitólio, agora, né, com mais restrições, mas ainda assim tem muitas excursões para lá, né? As pessoas gostam muito, é muito lindo realmente. Então, e todas as vezes que a gente foi para lá, a gente foi de 2 ônibus, né? Depois a gente ficava na cidade de Passos, porque lá em Capitólio não era preparado ainda, né? Sim. Mas valeu a pena. Mas a turma gosta muito de Minas, e outra é Rio, é praia, né? Que a turma gosta de bate-volta na praia. Eu sou meio suspeito pra falar, né? Que o meu negócio é praia, eu adoro.
Então, é que eu, assim, eu sigo meus clientes, vamos botar lugar, gosto daquele lugar, que nem conservatório, é um lugar que é da Seresta, né, que todo mundo gosta, da minha clientela, né, então é uns lugares, assim, que mais eu vou, tenho levado. E tenho pesquisado algumas novas, porque a turma gosta de lugares novos, eu estou vendo aí alguns para continuar. Ah, é muito legal, dona Zilda, porque assim, a senhora, pra mim, e eu acredito que pra muitas pessoas também que estudaram junto com a gente, é um símbolo de resiliência, porque assim, a gente sabe que não é fácil você com 73 anos e ali estar numa sala que tinha muita gente muito mais nova, com um pensamento muito diferente. Sim. Tinha gente, a gente sabe que não tinha tanta paciência, aquela coisa, mas a senhora tava lá e a senhora persistiu, a senhora ficou até o final do curso, e isso é muito legal, porque eu fiquei emocionada na nossa formatura, a senhora lá toda linda, de vestida, arrumada, comemorando a sua formatura depois de mais de 1 ano e meio de curso, mandou muito bem nas viagens, nos guiamentos. Como que foi essa experiência para a senhora, no geral? Então, porque na verdade, como a Gabi estava comigo, eu queria que ela fizesse o curso, que eu já estava entrando na retaguarda, né, e deixando ela à frente. Daí ela não foi, daí ela entrou depois, né, ela falou, vó, não dou, depois ela entrou. Daí ela desistiu, né? Sim. E quando eu fui, porque o meu filho falou, vai, mãe, vai até o fim. Vai, mãe. Ele fez a inscrição, fez tudo. Eu falei, vou tentar, né? Daí quando eu cheguei, entrei em choque, porque, né? Foi tantos anos parado, sem estudar, e ver aquelas dinâmicas, né? Foi difícil para mim. Tinha dia que eu chegava em casa e falava, eu não vou continuar, porque eu sou a pior aluna. Eu falava pro professor, eu não vou conseguir chegar ao final, porque eu não estou conseguindo acompanhar, né? Mas deu. Eu fui arrastando atrás da turma. E eu brigava com a senhora quando a senhora falava isso, né? Brigava. E eu fui e consegui. Daí eu cheguei, eu fiz as viagens, tudo direito, né? Levava algum dos professores, mas valeu a pena, porque tudo foi aprendizagem. Eu aprendi muita coisa, né? Com as pessoas novas, com professores lá, né? E eu consegui o que eu queria, né? Eu falei, hoje eu estou realizado. Né, as minhas excursões não cresceram mais agora, porque devido à idade que eu falei para meus filhos. Nessa última que eu tive em Cambuquira, só acima de 60 e pouco. A turma que vai comigo. E daí eu até falei uma coisa para eles, gente, nós vamos ter muito cuidado, porque se a defensor do idoso parar, nós vamos tudo pro asilo. E os filhos vão presos porque deixou as mães viajar. Todo mundo se riu. Verdade. Eu sempre falando, filho, eu sempre deixo eles na retaguarda no grupo, que eu tenho um grupo, né, de apoio, para ele estar acompanhando. Eu falei, e falo, gente, se der um infarto, alguma coisa que a gente nunca sabe, né? Chama o meu filho. Alguém assume aí, porque eu tenho ido sozinha, né? Porque não tá dando ainda, não arrumei assim, uma parceria ainda, né? De acordo. E então daí, mas eu tenho levado, sabe? Porque né, agora, esse final de semana, eu vou para passar o dia em São Lourenço, depois vou para Ibaitembi no forró, que a turma gosta. Eu adoro forró também, me chama pro forró, E no domingo eu vou para Caxambu e volto, e a turma tá toda animada. Estou com 20 pessoas, mas estão toda feliz, animada. E sempre aparecendo novos, graças a Deus. Né? Isso é muito importante. Significa que, assim, o seu trabalho, tudo que a senhora está construindo até hoje está valendo a pena, porque se já tem as pessoas que sempre estiveram com a senhora e ainda mais pessoas novas vindo, significa que o povo está gostando muito. Né? Isso é importante. Então. A gente sabe como é difícil a gente manter as pessoas, né, por perto, principalmente conseguir pessoas novas que gostam da gente, gostam do nosso jeito, gostam da forma que a gente trabalha, né? E eu acredito, de fato, que como foi desafiador para a senhora. Eu acho que todo mundo naquele curso, em algum momento, pensou, eu vou desistir. Só que o que eu falava para a senhora, 1 ano e meio vai passar de qualquer forma. Imagina se a gente tivesse desistido, né? O que ia acontecer? 1 ano e meio ia passar de qualquer forma, e aí a gente ia olhar para trás, poxa, se não tivesse desistido, né? Entendeu? E deu certo. A gente pega na mão uma da outra quando as coisas estão desandando, quando as coisas estão difíceis, mas o importante é chegar no final e fazer tudo certo, né? Porque agora a senhora, além de uma mulher empoderada, empreendedora, maravilhosa, com todo esse tempo de experiência, de carisma, agora também é formada, tem a sua carteirinha. Diferente, né? Daí é poder. Outro nível. Bem mais, nossa. Olha, eu vou falar a verdade. Olha, é que eu sempre falo, na minha família, só a Gabi que veio pro turismo, o resto ninguém gosta muito, né? Tem uma irmã fazendo agora.
Mas eu falei assim, porque vale a pena, e é um desafio ser guia de turismo. Né? É um desafio grande porque a gente enfrenta muita, né, barreira, é um trabalho, né, que você tem que estar ali com a mente, né, com olhar em todos, né, e assim, você acompanha, é muito difícil. Tem vezes que eu falo, meu Deus, daí eu apego em Deus, me ajuda a tomar conta, porque é difícil, né, cada um de um jeito, cada um gosta de uma coisa, né, e você tem que estar controlando tudo, né, mas vale a pena porque, olha, viajar é viver. É viver. E essa convivência com as pessoas diferentes, nossa, é tudo. Eu tenho dó de quem não viaja, fica só dentro de casa. Eu também penso isso, porque assim, uma das coisas principais que eu falo, inclusive falei isso no último episódio também, é que assim, muitas pessoas, elas trabalham a vida toda, só trabalha, quando se programa muito, consegue viajar uma vez no ano, nas férias, e olha lá, né, tem gente que passa uma vida toda sem sair do próprio estado, sem sair da própria cidade, e aí, quando espera ou aposentar para começar a viver, ou então simplesmente acaba, sei lá, né, Deus o livre, acontece alguma coisa, a pessoa acaba nunca nem vendo o que o mundo tem de oferecer de tão bom que é o que a gente vive no turismo, né? Então, eu acho muito importante, por exemplo, uma pessoa igual a senhora, né, que poder vir aqui e falar que é isso, viajar é a melhor coisa da vida, quanto mais viagens melhores, porque a gente se conecta com pessoas, as pessoas, sempre que a gente estiver perto de uma outra pessoa, por mais que a gente não vá mudar quem a gente é, mas a gente vai aprender um pouco com outra pessoa, a gente vai saber um pouquinho sobre coisas que a gente nunca nem imaginou em saber, vai ouvir histórias, vai se conectar de diversas formas. Eu acho que isso é muito importante, né? É gratificante, viu? É que não falo, assim, viajar em família é bom, mas nada como você sentar com outras pessoas, né, no ônibus, né, e principalmente de ônibus, porque daí você vê a natureza, você olha do lado, você vê, sabe, é bem diferente do que viajar de avião. Eu acho que a viagem de ônibus, ela é mais demorada, é mais cansativa, mas é o melhor momento de você ter assim, o contato assim, com o passeio, com o que é passear, o que é demora de viajar. Isso é riqueza, sabe? É uma riqueza interior, cresce na gente, sabe? E principalmente também saber viajar, né? Porque também tem gente que entra dentro do ônibus, aí bota o fone, celular, acabou, chega lá, às vezes não quer conhecer, aí vai num restaurante que tem pratos típicos da cidade, aí só vai, pede o mesmo filé de frango de sempre, não quer experimentar, não quer conhecer, não quer viver. Eu acho que uma das coisas mais importantes de viajar é você poder ir num lugar e viver a experiência que aquele lugar tem para transportar para você, entendeu? Porque quando você aceita viver aquela experiência de fato, aí sim, aí você vai comer a culinária normal, a culinária local, você vai experimentar as coisas típicas daquela região, você vai conhecer pessoas, vai saber como as pessoas se vestem, como elas falam, como elas agem, e aquilo vai ser aqui, ó, mais uma bagagem cultural pra gente trazer, né? Então eu acho isso muito legal, eu sempre tento me conectar o máximo que eu posso com a cultura do lugar que eu tô visitando, mesmo que seja uma cidade próxima, porque, por exemplo, a gente tá aqui em Pinda, mas se eu for em Minas Gerais, se eu for no Rio de Janeiro, são culturas totalmente diferentes, que destoam da cultura que a gente vive aqui. Então, se a gente vai com a mente aberta, com o coração aberto para viver aquela experiência de fato, tem muito a agregar na nossa vida, né? Tem, então, igual eu falo, tem gente que fala assim, não tô gostando, porque não sabe apreciar essas coisas, sabe? Assim, cada cidade que você vai, assim, tem uma riqueza, tem uma cultura e tem que ser aproveitado. Igual no último passeio, tinha uma pessoa que chegou lá 1 hora, eu não achei graça em tal lugar, e não tinha o que fazer, vamos embora. Daí, né, no grupinho, e a turma falava assim, não, eu só vou depois do show, né? Daí eu só escutei, falei, daí a turma, essa mulher deve estar com problema, coitada, porque não gostou. Né? E daí as outras falavam, olha aqui, mandava foto de onde ela estava tirando, fazendo, porque eu deixei livre, porque é cidade pequena, né? Sim. Mas daí eu cheguei, conversei, depois ela falou, me desculpa, eu que estava macho, que sem fazer. Então, tem gente que, né, não está aberto ao viver. Então, daí ainda falei para ela, né, tenha paz, né, olha para a natureza, olha alguma coisa bonita. Porque tem que ter assim, um olhar diferente quando você vai para outro lugar, né? Sair desse mundinho da gente
e ver a riqueza que está ao lado, e às vezes não precisa ir longe. Isso, às vezes não precisa. Não. E assim, eu acho que o turismo também, uma coisa muito legal é que ele ultrapassa gerações. O turismo sempre, desde o início da humanidade, ele esteve presente de certa forma, e ele, na minha opinião, vai estar presente até o último dia de humanidade. Porque é uma coisa importante, uma coisa iminente na nossa vida. E, por exemplo, a senhora atravessou gerações com o turismo, né? A senhora mesmo chegou a falar que a senhora ia no Pau de Arara, já viajou de avião, já viajou de ônibus, de van, de micro, de tudo, né? E o que a senhora mais gostou? Conta pra gente uma experiência que marcou mesmo a sua vida, que a senhora vai levar para sempre. Todo passeio, que eu trago alguma coisa bonita, né? Mas assim, sobre cidade, por exemplo, São Tomé da Letra é um lugar que me atrai, eu acho bonito. Eu falo, meu filho, acho que eu sou mística, porque eu gosto daquele lugar, né? Eu gosto assim mais, um contato de cidade e mata, né? Praia, por exemplo, eu levo a turma, mas eu falo, não é meu... Eu mesmo não sou da praia, eu vou, levo, eu participo, eu vejo, mas eu prefiro a cidade também com natureza, assim, tipo Minas, né? Sim. Nunca fui pro lado de Bahia, mas a turma fala, faz uma pra Bahia de ônibus, aí demora muito. Agora, mas assim, em todos os lugares que eu fui, eu sempre trouxe uma coisa bonita de cada lugar que eu visitei. E olha que eu já fui em vários lugares. Isso é muito importante, né? Porque acho que contempla a gente como o próprio ser humano, né? A gente vai trazer, né, bagagem, cultura, e isso é bom pra gente. Então, e hoje eu vejo, assim, tem bastante, né, de guia turismo, tá cheio de turismo. Graças a Deus, o turismo cresceu. Cresceu. E isso é muito bom, tá crescendo cada dia mais, né? Hoje a gente vê turismo de tudo quanto é jeito, em todos quanto é área. Hoje mesmo eu recebi, vem no Hotel Fazenda, conhecer, receber né? E na outra era na festa do Japa lá, me convidando, né, para levar tudo. Então você vê assim que o turismo tá... olha, hoje é o caminho, não é mesmo? É o caminho, é um caminho muito importante a gente seguir e saber guiar as pessoas para esse caminho, né? E sempre, sim, ter simpatia, entender e compreensão por cada um, né? E como diz, daí se torna-se um psicólogo para entender cada um e tá sorrindo, né? Sim. E feliz, né? E daí isso é gratidão, né? Porque traz gratidão pra gente, porque a gente se comportou direitinho, que é a empatia, né, por todos, né, tem que ter. E é muito importante, né? A gente sempre vai ter desafios, sempre vai ter perrengue. Claro. Isso daí eu acho que faz parte da vida, né? Não só do turismo, mas da vida. E é importante a gente botar o sorriso no rosto, sim, e saber como lidar com essa situação. Sim. Porque se a gente tem a alma leve, se a gente tem uma energia boa, a gente, consequentemente, vai fazer as pessoas ao nosso redor vibrar na mesma frequência. Agora, se a gente já chega, passa o horário, fala, olha, o horário é tal, é X e ponto, e se cala, e sai de perto, o grupo fica lá à toa. Eu acho que a gente não traz a experiência que o turista merece, de fato, né? E eu acho que é importante a gente fazer as pessoas se sentirem bem na nossa presença, bem na nossa viagem, e é isso que faz, de fato, as pessoas acabarem voltando, acabarem gostando, indicando para as outras pessoas, e vivendo bem, né? Levando boas memórias. Né? Isso que eu falo, eu peço a Deus que me dê mais força, porque eles falam, não para, eu gosto de viajar com você. Até nessa última lá, uma falou assim, eu vou rezar para você engordar, para ter problema no joelho. Meu Deus! Porque eu era a única que não reclamava do joelho. Mas eles andam, estão com dor de bengalinha, né? Mas feliz, sabe? Sorrindo e brincando, né? Daí eu fico assim, meu Deus... Mas vale a pena. Mas a senhora também não sente dor no joelho, não é só porque a senhora é magrinha, não, que tem gente magrinha que tem dor no joelho. A senhora é uma pessoa ativa, a senhora é uma pessoa saudável, não é? A senhora come bastante coisa boa, a senhora se exercita, a senhora anda muito. Então, tem a vida, imagina, a vida toda a senhora se cuidou, né? Então, isso daí que faz a senhora ter essa saúde para poder, tá correndo atrás aí, correndo, passeando, viajando, andando, né, dona Zilda? Verdade, eu sempre falo com meus filhos, filho, enquanto Deus estiver dando vida para mim, eu vou continuar, né? Daí eles falam, mãe, vai devagarzinho, então vai perto, né? Eu falei, mas eu tô indo. Enquanto a turma tá querendo, eu tô indo. Sim. Mas vale a pena, viu, Juliana? Porque é bom pra todo mundo, né? Quem tá começando o turismo agora, né? Olha, porque acho que é uma recompensa tão grande, porque você pegar assim, por exemplo, eu trabalho muito com idosos, jovem muito pouco. Você vê que os idosos precisam disso. Eu já recebi convite, sim, de pessoas que estão no asilo, pedindo para fazer excursão com eles.
porque eles têm direito de sair cedo e voltar tarde. Eu ainda não fui nessa área, mas preciso. Sim, é importante. É bom, a gente poderia fazer um projeto, a gente se une, é um projeto, é uma coisa legal. E as pessoas falam, porque tem muitos que estão lá no asilo e estão bem, quer passear. Né? É um caminho, né? Então, para algum que quiser fazer isso, né? É bom pegar as crianças de férias, levar nas férias agora, em julho, levar, né? É um caminho. Sim, né? com certeza. E a gente, como guia, né, deve levar isso, tanto para criança. Eu já trabalhei com o jovem, também levava para festival, em cruzeiro, sabe? Sacar som, gente para oração, na Canção Nova, era sempre 2 ônibus. Agora que foi caindo, e eu falei, não, é melhor eu tomar conta de menos, né? Mas se lotar também, tudo bem, né? Mas vale a pena. Mas aí a senhora tem que, né, também respeitar seus limites, Isso, é o que eu falo, daí eu vou devagar. Isso aí. Principalmente quando é um grupo, por exemplo, que tem mais pessoas idosas, né, a senhora, por mais que a senhora seja saudável, esteja ali, cuida e ajuda, é bom, por exemplo, tem bastante gente, levar um cuidador, um monitor pra estar ali na retaguarda. Sim. Tem muita gente também que precisa tomar remédio controlado, então uma pessoa ali pra ajudar, lembrar, a cuidar, pegar na mão, ajudar a descer do ônibus, da van, essa coisa, né, então é muito importante mesmo. E é bom que a senhora tenha esse cuidado, né? Porque a senhora tem 73 anos, mas a senhora não parece que tem 73 anos. Então, a senhora ter esse olhar, conseguir cuidar do outro, é a empatia que a senhora comentou, né? Tem uma senhora que ela viaja sempre comigo, então ela fica assim do lado, né? Mas dessa semana ela não foi, porque ela ficou doente, daí foi onde que eu levei meu marido, que daí no último caso eu levo alguém, né? Que é preciso, né? Sim. É preciso, né? É assim, tem gente que vai de bengala, né? Então é complicado, né? Nossa, mas e outra coisa, eu achei tão bonito que nas últimas veio uma que era do Chile, viajou com a gente, comigo. Na outra semana foi uma de Portugal. Olha, toda gringa. Tá viajando comigo. Agora veio a minha irmã, que mora lá em Jerusalém, veio para viajar comigo. Falei, nossa, tô ficando importada. Não, mas é legal, daí assim, que as pessoas que veio diferente gostou, não conhecia, né? Vale a pena. E o bom é que a senhora tem o cuidado, a senhora tem o carisma, a senhora sabe envolver as pessoas mesmo na viagem, isso é muito legal. E assim, conta pra gente, por exemplo, o que o turismo trouxe pra sua vida, que mudou a sua percepção de mundo, de vida, que onde virou a chavinha mesmo pra senhora falar, é o turismo que eu amo, é o turismo que eu vou seguir, isso é que me faz bem. Então, eu acho que foi assim, de ver o meu pai fazendo, assim, meu pai tinha aquela amizade, foi conquistando gente, e isso me atraiu. Daí eu falei, foi um caminho que eu achei que eu devia seguir, né? Daí eu comecei, assim, eu trabalhei numa agência há muitos anos atrás, e daí ela deu um cursinho em turismo também, daí eu fiz com ela, sabe? Eu acho que foi uma das primeiras agências aqui em Pinto. Daí eu me foquei naquilo. Daí eu falei, nossa, acho que isso é legal mesmo. Daí eu comecei, depois logo meu pai parou, meu pai viajou comigo, que sabe? Legal. Daí ele já estava mais debilitado, mas já viajava. Ele falava, na excursão que a Zilda vai, minha mãe viajou muito tempo, sabe? E ela que fazia questão de pagar a viagem para mim, sabe? Viajou muito comigo depois. As minhas irmãs também já foram muito, só que elas têm, né? Não foram. Então, daí foi crescendo e eu continuei, daí eu fui conquistando amizade, freguesia, né? Graças a Deus. Tive clientela, teve gente que saiu da minha excursão e hoje faz excursão, que benção, né? Tá fazendo excursão. É assim, o campo é aberto a todos, né? O sol brilha para todos. Brilha para todos. Demais. Então, vale a pena. E eu gosto. Enquanto eu puder, eu vou continuar. Que bom. Então, olha para aquela câmera ali, ó, chama o pessoal para curtir, para seguir o seu perfil no Instagram. Então, gente, eu quero que vocês curtam a Família Tour no Instagram, no Facebook, a Laís, minha amiga também, né? E quero mandar um abraço para todos vocês, os meus fregueses, para minha família, né? Para a Gabi, que um dia ela volte a me ajudar, meus filhos, Pontinélio, Cristiana, Patrícia, que trabalham por trás para mim. Quero agradecer e tchau a toda a minha família.
Eu agradeço muito a sua presença, viu? Obrigada. Muito obrigada por ter topado vir, por ter falado, por ter sido a senhora, que eu acho que isso que é muito importante. Desde o começo já falei, quer que a senhora seja a senhora, fala do seu jeitinho, que isso que conquista as pessoas e vai continuar conquistando por muitos e muitos anos. A gente vai fazer uma viagem juntas ainda, fazer uma parceria, chamar a Priscila, a gente faz uma coisa bem legal. Legal mesmo. Tá bom? Então, no que precisar, a senhora sabe que eu tô por aqui, eu sei que também que a senhora tá por aí, que a senhora sempre ajudou, sempre dá dica, aquela coisa. E eu acho que a gente poderia encerrar com essa frase que a senhora falou, que o sol brilha para todos, né? É importante a gente ter esse olhar, né? Saber que todo mundo tem oportunidade e que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais as pessoas ajudam a gente, né? Verdade. Então é isso. Muito obrigada, dona Zilda. Obrigada a você. Tchau, gente. Muito obrigada. Aguardo vocês nos próximos episódios. Já curte, salva esse vídeo e compartilha com a pessoa que você acha que vai gostar de conhecer um pouquinho da história da dona Zilda e conhecer o nosso podcast. Então pode viajar. Tchau.